Olá, tudo bem? Eu sou o Dásio Júnior e bem-vindo a mais uma Tarde Talks. A Tarde Talks é o novo braço de comunicação do Grupo A Tarde que vai estar dentro do novo canal do YouTube, A Tarde Play. Já está bombando aí. Você bota lá A Tarde Play no YouTube, segue a gente lá e vai ter a oportunidade de ver esse e mais 23 programas da primeira temporada do A Tarde Talks. Como eu sempre falo, a gente traz pessoas aqui que extrapolam um pouco, que representam, que se sobressaem na nossa sociedade e, sendo assim, tem algo para falar, tem histórias para contar. Recebemos várias pessoas aqui e hoje eu tenho a grata satisfação de, antes de mais nada, estar com uma pessoa de quem eu sou fã. Eu sou fã porque, como eu escrevi há poucos dias atrás, inclusive homenageando ele e a família dele e todos os envolvidos, eu tenho muito orgulho de ter nascido numa terra com tanta criatividade e que essa família foi capaz de criar algo, uma ferramenta, um instrumento, um bólido, algo que sem essa ferramenta dificilmente a nossa música, a música de axé, o nosso carnaval teria chegado onde chegou. Eu vou bater um papo com o aniversariante do mês, o do atual doutor honoris causa em música pela Universidade Federal da Bahia, que faz 70 anos, segundo o Herbert Viana, eu não canso de repetir isso, quando eu fui ao primeiro Rock in Rio, ele disse que estava indo assistir o maior guitarrista do planeta, e perguntaram, era o cara do Metallica, o cara do Iron Maiden? Ele fez, não, é Armando da Costa Macedo. Bem-vindo, Armandinho. Opa, Idário, prazer enorme estar aqui conversando com você. Você que a gente estava aqui falando, você estava nascendo quando eu estava começando Isso. Já, naquela TV Itapuã, fazendo a grande chance. E seu pai no júri, rapaz, isso é história também da Bahia. Não é, rapaz? Que bom que essas coincidências acontecem. E outras coisas, né? O próprio João Neto, que é seu empresário, e seu filho, Meu por assim filho, dizer. claro, filhão. Filhão, amigo, irmão meu da minha juventude na Barra, naquela Barra fantástica dos anos 80, pra gente, jovens de 18, 19 anos, aprontando e tendo a satisfação de estar perto lá na casa com Ângela, lá na creperia e todo aquele movimento que acontecia. Armando, meu querido, primeiro eu queria parabenizar pelo doutor honoris causa, com honoris causa, como é que foi isso, para parabenizar a Universidade Federal da Bahia, a Paulo Miguel, ao reitor, ao vice-reitor, a todos que estavam lá, tive a satisfação de estar lá, fiz uma foto linda sua, você, e trouxe para publicar. Me conte como foi isso, porque quando foi fazer a prova lá, você não entendia nada, e hoje é um virtuoso, como é isso? Não é? Depois de perder o vestibular para música, na época, com 19, 20 anos, resolvi fazer esse vestibular para ver se eu conseguia me entranhar, nos meios da música, teoria musical, mas eu tirei 0 na prova, não teve jeito, tomei pau no vestibular. E o interessante é que depois dessa vida inteira, trabalhando na música, fazendo tanta coisa, eu tenho esse reconhecimento, cara, da faculdade, da universidade, da UFBA, inclusive da medicina, direito e a escola de música, o reitor, fazer o reconhecimento. A pessoa foi o maestro Alfredo Moura. Mandar um abraço para meu queridíssimo amigo Alfredo Moura, me ajudou muito na remontagem das partituras de Ilha de Oxum na volta, me ajudou muito. Um grande abraço, Alfredinho. Ele é quem fez essa proposta, para lá e me ligou um dia, eu não acreditava, ele Alfredo, você acha que a universidade, vai ter esse reconhecimento e tal? E ele me liga todo animado no dia que houve a reunião, que foi aprovado, por unanimidade. E eu fiquei, digo, pronto, já foi aprovado, você já é doutor, já está... E aí eu fiquei de puxa vida. É uma satisfação, um reconhecimento assim que deixa a gente premiado, na vida. O reconhecimento pelo conjunto da obra, Armando? Não é? E reconhecimento da área acadêmica, da música e de outras universidades. Então você vê que, poxa, é um reconhecimento importantíssimo. E eu fico mais do que agradecido, Alfredo Moura ter sido o cara que
foi buscar, né, de certa forma, sempre teve uma, né, sempre apreciou muito o trabalho que eu venho fazendo, né, com Cor do Som, com trio elétrico, a minha vida instrumental. Ô Armando, vamos lá. 68 você ganha, você sai daqui, né? Grande chance, vai para lá para Flávio Cavalcante, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fica em segundo colocado, estoura no Brasil, porque a televisão naquele momento no Brasil era algo estupendo. A televisão era o veículo, era a internet da época, né? Era a tal da internet da época que pegava todo mundo. Aí na você noite. faz um grande sucesso. Exato. Você logo depois, quando começa a fazer sucesso, como é que ficou sua vida naquele momento? Você começou a fazer shows, começou para ir para televisão. Como é que você começou naquele momento? Ali começa a sua carreira profissional mesmo? Claro. Porque com 15 anos seu pai fez o trio elétrico para você tocar. Não, quando eu tinha 10 anos ele fez o meu pai trio fez elétrico. o trio Mirim, eu já tocava, mas era uma brincadeira de carnaval, né? Ninguém tinha isso como profissional. Nem, ou um futuro profissional. Nem meu pai. No tempo dele, ele fazia aquilo para brincar o carnaval, ele e Dodô. Então, foi tocar na Grande Chance, desde quando eu ganhei aqui em Salvador, que já muda. Sim. Né? Assim, da noite pro dia. No outro dia eu vou para a escola, estudava lá no Antônio Vieira. Sim. Nossa, Antônio rapaz, Vieira. já era uma loucura, porque você falou que era internet, rapaz, era tudo. Porque uma final dessa da Grande Chance, de noite, na tele, só tinha isso acontecendo. Só era a TV Tupi, na né? cidade. Imagina uma quinta-feira em Salvador, 9 horas da noite, final da Grande Chance aqui, dos candidatos de Salvador. Eu ganhei aqui, né, aplaudido de pé pelo Castro Alves. E daqui eu vou, no ano seguinte, em 69, para o Rio de Janeiro, para fazer uma semifinal, que eu tirei logo notas altas, né, e tal, já fui aprovado para a final. E só tinham cantores, né, cara, só cantores e tal. E eu, difícil essa época falar com instrumental, né? De 15 anos, né, junto de Flávio, parecia que eu tinha 10 anos. O pessoal, você era menininho. Eu, não, Flávio era alto, então eu ficava um menininho ali junto dele. E no Teatro Municipal, lotado, com Nelson Mota, o filho de Jacó do Bandolim, maestro Erlon Chaves, né, Sargentelli, aquela galera toda de Rio de Janeiro. Eram mais de 10 jurados naquela final da Grande Chance. E o interessante é que teve a Áurea Martins, que ganhou, era nota 5 a máxima. Sim. E o Nelson Mota foi que me deu 4. Depois ele explicou, ela era da Bossa Nova, eu já tinha ganho a noite, que eu fui aplaudido de pé, né? Foi uma euforia, né, a minha apresentação, inclusive. E ninguém lembra muito dela hoje, né? Não existe um vídeo. Né? Pegou fogo a Tupi, desgravava-se aquelas fitas e tal. Eu já procurei, rapaz, uma amiga minha, a Vera Brantes, lá de Brasília, amiga do filho do Flávio Cavalcante, já consultou ele, me mandou os e-mails dele, olha, ele procurou tudo, disse que não tinha muita coisa, mas não tinha nada dessa data, 15 de maio de 1969. Uma semana depois o homem estava descendo na Lua. Isso. Né? Uma semana, eu sei no que... auge da repressão também, né? Aqui no jornal, aqui no jornal se falava a notícia da semana, era eu na Grande Chance e o homem na Lua. Nossa Senhora. Então, foi um momento assim, rapaz, que era como eu falei, assim, da noite pro dia. No dia seguinte da final no Rio de Janeiro, eu estava na casa do meu tio, em Copacabana, eu aí disse, vou andar na rua. Rapaz, foi igual aqui em Salvador, todo mundo falando comigo. Eu parei numa esquina, porta de uma loja, juntou tanta gente que o guarda de trânsito, que naquela época ficava no sinal, veio me pedir para entrar na loja, porque já estava comprometendo as pessoas já andando ali. Então, e eu ficava, né, abismado, né, com aquela... Moleque de 15 anos. Eu já estava acostumado em Salvador, que foi a mesma coisa. E aconteceu isso no Rio de Janeiro, lugar que eu estava ali, né, da semifinal para a final, andando todo dia ali, e ninguém me conhecia, não era nada. De repente, num dia seguinte, mudou tudo, né? Olha o menino do bandolim e tal. Aí eu conheci Valdir Azevedo, Gonzagão. Nossa. Eles iam me procurar lá que eu fiquei contratado da Rede Tupi. Sim. E eu acabava de fazer um programa na Tupi, um belo dia tá o Gonzagão lá. Porque eles chamavam todos os artistas da época para fazer também, tinha aquele almoço das estrelas com Ayrton e Lolita. Pé Ligeiro. Aline Pé Ligeiro e Lolita Rodrigues. Né?
que Eu tinha me Almoço com as lembro Estrelas. E você ia para aqueles programas da época? Eu fiz aquele programa ali, que eu fazia todos os programas da Tupi. Sim, é isso. Eu e tinha fiz, que ter os artistas lá do resto do Brasil que eu tinham lá. fiz né? com Tony Ramos, acabando de Nossa. casar, ele e a mulher dele, novinhos, na minha frente. Tony Ramos, nunca mais eu esqueci, porque eu já acompanhava ele de Sim. novela. Novão, Tony Ramos lá, começando, tinha seus 20 e poucos anos. Ele tinha acabado de casar e eu fiz o Almoço com as Estrelas com ele lá na mesa. Que E maravilha. teve uma brincadeira que eu ganhei até um faqueiro. Tinha que falar, adivinhar lá que nome que era, não sei o que e tal. E eu chutei lá e ganhei. Ganhou o faqueiro. Ô, Armando, me diga uma coisa. Aí você começa, mas aí você está falando do bandolim, que é uma coisa clássica, música instrumental. E de certo modo você permanece no instrumento aí. Você ficou no Rio de Janeiro, veio para Bahia, porque tem um caso de amor seu com o Rio de Janeiro. Quando você foi para o Rio de Janeiro? Porque quando os Novos Baianos foram para lá, Ah, lá nos inícios dos 70, não é isso? sim. Não é? Você estava aqui na Bahia, como foi, Moraes? Como foi você? O que eu sei é que você foi tocar com o Moraes, porque foi quando acabou os Novos Baianos, porque Moraes queria ter uma babá para Davi, Galvão não permitia lá no que não fosse da comunidade, e aí Sim. Moraes saiu. A conversa que Nino Moura me contou, fez, olha, Nino Moura, se você estiver mentindo para mim, eu lhe Né? mato, viu, Nino? Porque senão um beijo tá do meu lado no dia do seu doutor Honoris Causa. Na verdade, o Novo Baiano tinha umas coisas assim com carioca. Moraes casou com uma carioca, aí ficava um negócio meio assim. Dade namorava com uma carioca, então ele não fazia parte daquela família, Daquela né, comunidade. daquela ideologia. Então, o que o Moraes falava, o mais importante da saída dele, que mais motivou, é que ele já estava querendo fazer letra de música. E Galvão também. E ele fez aquela música Vou Tirar de Letra, Sim. né? E Galvão não, Galvão escrevia as letras todas do Novos Baiano, cada um tinha uma função, Moraes fazia as músicas, né? Pepeu fazia os arranjos. Então a coisa era meio assim, né? Tinha um certo controle naquilo ali. Uma seitazinha, né? Por mais que vejam como bagunça, né? Aquela coisa toda, mas musicalmente eles tinham essa né, organização. Mas Moraes, ele tinha mesmo né, essa tendência, né, essa vontade de fazer Graças letra. a Deus. Não foi aceito, ele fez uma música, Dança da Multidão, o primeiro frevo, quis gravar nos Novos Baianos e o pessoal, não, porque era letra e música de Moraes. Aí, logo depois do Carnaval de 74, Moraes saiu do Novo Baiano. E você estava onde? Quem? Você estava na Bahia? Não, eu estava aqui em Salvador. Chegou aqui o Ali Salomão, rapaz, Claro, na casa claro, de, claro. não sei se você conheceu, Ana Melinha, Sim. filha de Genaro, Sim, né, de Carvalho. tapeceiro e tal. Genaro Eu ia Carvalho. muito, Ana Amélia Carvalho. filha Ana de Genaro Melinha, eu Carvalho. ia muito na casa dela com o Jorge Alfredo, a gente tocando junto e tal ali. Eu já fui o compositor, viu, que junto com o Chico Evangelista fez Rastapé. Isso. Moçada, que ficou em segundo lugar no Festival da Globo. Perdeu, se não me engano, para Planeta Água de Guilherme Arantes ou para Bandolins, uma coisa dessa de Montenegro. Né? Eu sei que eu levei uns 2 anos, porque eu vim depois da Grande Chance, vim para Salvador, meu pai queria que eu continuasse. Fiquei até o resto do ano lá, no Rio, contratado da Tupi. Quando acabou o contrato, meu filho vem embora, para o ano você se matricula, vai estudar. Acabou essa brincadeira aí. Completar seu curso aqui, segundo grau, pelo menos, né? E aí, foi depois do Carnaval de 74, a gente tinha saído já com o meu trio elétrico, né? A partir de 74. E Sem voz. Chamei Pepeu. Sem voz. Sem voz, né? Tudo tocado. Guitarrinha lá. E eu era muito amigo de Pepeu na época, não era nem Baianos, né, tanto daqui, a próximo de Moraes. Aí chamei Pepeu para ir no trio, ele saiu na Fobica, só olhando ali, eu passando para ele afinação de guitarra baiana, aquela coisa toda. Gil também nesse ano subiu, era na Fobiquinha, em cima do trio, a gente estava apresentando o primeiro trio elétrico. E aí foi que acabou o carnaval, aí Moraes saiu do Novo Baiano e o Ali que me deu esse recado, na casa da Ana Melinha, o Ali, é você que é Armandinho e tal? Eu digo, sim, sou eu, o rapaz do Moraes saiu do Novo Baiano, está querendo que você vá tocar com ele. Aí eu disse, poxa, coisa boa, né? Eu estava indo para uma feira da Bahia com Riachão, Batatinha, tá? Em São Paulo. Aí na volta eu fiz aquele desdobramento que antigamente a gente fazia, isso aí ia dar passagem, e parei no Rio de Janeiro, na casa do meu tio, e pronto, procurei logo Moraes. E aí Moraes, rapaz, vem aqui pra casa e tal, eu fui pra lá com o bandolim, pô, aí começa a tocar com ele, rapaz. Ah, você tocou guitarra. Um entrosamento, Você não tocou guitarra normal? Exato, mas a gente tocava era bandolim e violão em casa.
No terceiro dia que eu fui para casa de Moraes, ele, Armando, dorme aí logo. Estava ele morando com o Davi, os filhinhos, Davi com 1 ano, Cissa com 3, a mulher dele, Marília, aí todo mundo gostou de mim, né? E, pô, dorme aí, fica aqui. Eu fiquei já morando. Passei uns 3 meses lá na casa de Moraes, a gente preparando o disco dele. É aí que Dade sai também, começa a tocar junto, aí arruma um baterista, vem Gustavo, e a gente começa a formar o que seria a Cor do Som. Daí que sai a Cor do Som. Ari Dias foi lá para o Rio também tocar com a banda do Companheiro Mágico, aí eu peguei ele para fazer uma bateria no... Isso já foi no segundo disco do trio, É a Massa. Aí Ari começa a ficar no Rio, começa a fazer percussão também com o Moraes. E aí aí começa a engrenar essas coisas. Você tocou com o Moraes quanto tempo? Hein? Tocou com o Moraes quanto tempo? Rapaz, eu na verdade nunca deixei de tocar com o Moraes. Sim, lógico. Sim, eu falo antes de... Não, claro, óbvio, eu entendo o nível da amizade de vocês. Dele, eu falo nesse começo exato. Na banda dele eu fui de 74 a 79. Você participou do... Qual é o nome daquele disco que tá o rosto dele num prato, que tem Pégaso? Todos aqueles discos. Daquele disco que tem Pégaso. Os dois primeiros. Que tem Pégaso, tem 3 meninas do Brasil, 3 corações de prata. Não, aí eu já estava mais... Isso foi o quê? 78? 77, 78. Aí 77. Que eu já estava mais com a Cor do Som. Você é 79, eu acho, que esse disco de Moraes. Aí eu fazia várias coisas, né? Moraes já estava enxertando outras coisas na banda, sanfoneiro e tal. Eu sei que ele deixou lá Haroldo no meu lugar, fazendo guitarra baiana, André fazia surdão, porque ele fez uma ligação com o trio elétrico, a banda dele. Mas eu sei que a minha coisa com o Moraes, os 2 primeiros discos, né, o Moraes Moreira, a apresentação, sim, e o segundo, Cara e Coração, eu estava com ele ali colado em todas as músicas, nos arranjos. Eu estava... Depois é que começa a mudar. A partir de 77, aí começa a enxertar, começa a vir Pepeu também. E aí começa a banda, teve um momento que a banda ficou enorme. Como era o nome do microfone que tinha interno para conversar, que ele pegou para cantar? Aí era o microfone do trio, que sim, ele gravou, né? O Jubileu de Prata. Jubileu de Prata. Aí pronto, chegou no trio. Conta essa história aí que é engraçada. Não tinha voz, né? Mas meu pai tinha um microfone, que ele, meus amigos, para falar, e a gente chamava o microfone de meus amigos. Pega ali os meus amigos. Ficava guardado o microfone, não ficava em pedestal, não. Dava muita microfonia, era aquelas cornetas metálicas, sim, né? E aí, rapaz, o Moraes tinha gravado o disco, a música estourada, Jubileu de Prata. E ele lá, a noite inteira no trio elétrico, doido pra cantar, né? Pô, a gente tocava Jubileu de Prata, instrumental. Aí chegou a hora, ele, pô, Armando, pega ali os meus amigos. Aí eu peguei, liguei os meus amigos, vai lá. Ele aí, Jubileu nas cornetinhas, e o povo ajudava, né? O trio era bem menor, a gente ouvia mais o povo cantando. Eu sei que... Quando acabou, meu pai, primeiro cantor de trio elétrico, começou a falar no microfone e tal. Eu sei que em 76, quando o Novo Baiano botou o trio deles na rua, Moraes ficava com a gente, saía sempre com a gente. Aí eles viram de lá Moraes, eles eram cantores, né? Baby, Paulinho sim, Boca de cantor. E Pepeu, o repertório era pequeno, instrumental, ele ficava horas fazendo, né, improvisando. Sim. Para poder ser, porque o povo gostava era do cavaquinho elétrico, sim, era o cavaquinho nas cornetas. Aí Baby viu Moraes cantando, aí, ó, irmã, pode cantar no trio elétrico, tudo pediam a meu pai, né? Aí meu pai, o trio é de vocês, nós já temos aqui o Moraes, cantor e tal, eu digo, e tal. Ela já vinha até dando umas cantadas, né, e tal, porque tinha som, eles tinham som de PA, né, no carro, sim, tinha um som até melhor para voz. É o que os outros trios... Para esse trio deles sair da garagem, por exemplo, quando colocaram o PA e as caixas do som, descobriu que não podiam sair da garagem, os nossos baianos. A gente teve que arrebentar a garagem para tirar o trio. Quebrar o muro. Quebrar o muro, não foi, Armando? Foi, porque... Boa essa, hein, Fábio? Você gostou? As caixas de som deram aquela sacada, né, nas laterais e o trio foi sair, não deu. Quebraram o muro, era o morcegão. Morcegão da madrugada. Quem construiu o grande primeiro trio foi Tapajós, foi? O primeiro trio foi seu pai. Como foi o primeiro trio assim que as pessoas pensaram, teve o Saborosa, teve, né? O primeiro trio, porque o primeiro trio, meu pai, o Fratelli Vita, não. Foi lá atrás. Não. Na verdade, eles saíram, né? Foi em 51, porque eles já tinham. Meu pai, quando ele fala que nasceu em 50,
Mas nasceu na calçada. Eles já faziam isso na calçada em 49, 50. Em 51 é que eles vão para a Praça Sim, Castro que eles Alves. sobem, né? Quando meu pai vê a orquestra de frevo na rua, 20 dias antes do carnaval, de porra, o povo adora o frevo, meu pai gostava também. Vamos botar, vamos subir para lá. E o negócio deu certo, né? Naquele carrinho o povo adorou, ele vai aumentando. E aí os outros começam a ver, né? Aquele carrinho, no terceiro ano já teve o patrocínio da Fratelli Vita, botaram luzes fluorescentes, o negócio crescendo, e ele escrevia o nome do conjunto dele, que era o trio elétrico. Botava o nome do conjunto na lateral, apesar de que só tocava meu pai e Dodô. Só tinha eles dois, porque o trio elétrico era o conjunto que eles faziam as festinhas. Que eles entram O quando? Temi foi que gerou o nome do conjunto. Como o nome era forte, trio elétrico, tempo de trio Iraquitã, trio e tal, que era... Milton Banana Trio. Hoje é dupla, né? Na época era trio. Ele então era tudo o que era elétrico, na época era novidade. Eles aí é o trio elétrico. Era o nome. Hoje tem até uns filhos, netos que reclamam. Temista também inventou? Não. No caminhão não tinha. Era sempre Dodô e Osmar, eles sempre estavam juntos e botavam o nome trio elétrico lá. E saía, usava só o nome. Meu pai montava o caminhão, aquela estrutura toda, Dodô montava o som. Como não tinha divisão de canais, nas festinhas que eles faziam, cada um levava seu aparelho, tudo certo. Mas no trio embolava, meu pai sempre falava isso. No trio não dava certo porque era o violão ficava no grave, o cavaquinho no agudo dava certo. Se entrasse outro instrumento, embolava, como eles fizeram experiências em outras festinhas e tal, com o som do trio, não dava certo. Então eles nunca tinham três em cima do trio. Eu sempre tenho que explicar isso para as pessoas. Por que não botaram, Temia inventou do trio? Não, essa coisa de trio do caminhão. Porque trio elétrico é o caminhão, né? A invenção do carnaval foi a música, o cavaquinho tocando em cima do caminhão decorado. Né? O nome trio elétrico era o nome do conjunto. No quinto ano, aí os caras que compravam o captador na mão de Dodô, pegavam o plano de construção da estrutura com meu pai, começaram a fazer, né? Porque neguinho começou a... né? Uma empresa de lá e outra quer fazer um carro daquele porque o negócio estava dando certo. Traindo multidão. Já tinha luz, a Fratelli Vita botava uma garrafa iluminada, despingava a gotinha do Guaraná, peguei 3 gotinhas, pá, 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 pá. Que maravilha. Aí era uma sensação, né? Ver aquele trio iluminado. Os comerciantes começaram a ver isso como uma coisa boa, né? Um carro de propaganda maravilhoso e que chama a atenção do carnaval. Aí pronto, lá vem lá o trio, não era trio, era Conjunto Cinco Irmãos. Aí botaram o caminhão deles lá iluminado. Conjunto Atlas. Foram os primeiros que surgiram depois. Mas só que o povo, quando via, aí lá vem outro trio elétrico. Lá vem outro. Meu pai passou 10 anos, até 61, reclamando, trio elétrico somos nós. Até aceitar como uma coisa clara, como uma cultura que é criada. Trio elétrico, ele não é o trio elétrico. Imagina se o Osmar retado todo ano com isso. Não, e para falar isso sem microfone, sem nada, berrando, somos nós que somos trio elétrico. Eu sei que o nome, né, generalizou, lá vem outro trio elétrico, outro pronto, acabou virando trio elétrico, mas a gente nunca teve trio elétrico Dodô e Osmar. Eles nunca usaram, até porque eles queriam frisar que o nome trio elétrico era o nome do conjunto deles. Foi quando a gente fez meu pai fez aquele frevo do trio elétrico, Brala, minha gente, vai passar o famoso do trio Dodô e Osmar. A gente aí estabeleceu o nome. Eu, quando estava na Grande Chance, no programa de Flávio, eu fui com meu pai lá, para fazer um número de trio elétrico, com o cavaquinho elétrico e tal, e falando para a produção toda, nos bastidores, né? Uma reunião, não estava o Flávio. E eu dizendo, meu pai inventou o trio elétrico na Bahia, ninguém acreditou. Pessoal, ei, que história é essa? Trio elétrico é uma coisa antiga? E meu pai, não, mas como pode ser antiga se não tinha eletricidade, se não tinha instrumento? Elétrico já é do tempo. E os caras, ó... Podia ter trio acústico. Sabe o que o cara mandou, rapaz? Invente outra, tá? Daqui a pouco você vem aqui me dizer que inventou a baiana do acarajé também. Rapaz, vocês já ouviram coisa, hein? Rapaz, meu pai saiu, né, revoltado, de porra, que é uma... Destrataram mesmo, a gente foi embora e não quiseram fazer.
Meu pai ainda saiu dizendo, vocês ainda vão conhecer essa história e tal. Eu tinha isso, né? Porque quando desde menino que eu falava na escola que meu pai inventou o trio elétrico, ninguém acreditava também. Era uma coisa tão do carnaval, parecia que nasceu ali, né? Que ninguém inventou. Brotou. Né? Brotou. E ninguém acreditava, então eu tinha essa porra. Tanto é que eu fiz o primeiro disco do trio, Jubileu de Prata. Eu fui para o Rio, eu que fui com o Moraes foi comigo, eu fui com ele, que eu andava colado com o Moraes, né? Me levou na Continental, sim, conversando com o presidente da Continental, que adorava Moraes, Novos Baianos e tal. Aí eu comecei a contar a história do trio elétrico, o presidente adorou a história. Ele disse, poxa, vamos fazer um LP aqui, que eu estava com a música Jubileu de Prata, que meu pai tinha me dado para gravar com Gal Costa, procura Gal, faça com ela e tal. Aí pronto, os caras resolveram fazer o disco lá e Moraes falou, mano, eu canto Jubileu de Prata e tal, não sei o quê. E vambora. Aí fiz o LP, né, comecei a gravar esses discos. Quando eu fiz o LP, eu botei Dodô e Osmar. Dodô não tocou, meu pai ainda tocava alguma coisa, né, e tal, mas eu botei, fiz questão de dizer, esse disco é de Dodô e Osmar, Jubileu de Prata, botei a Fobica, mandei a capa, quase que pronta a ideia de capa para eles. E meu pai reclamou comigo. Quando ele pegou o disco, meu filho, você vai para o Rio, grava o disco, por que é que não tem sua foto aqui? Por que é que não tem seu nome? O seu Osmar é bem humilde, né? Não, meu pai. Completamente humilde em relação à criação dele. Ele trabalhava com uma grande criação dessa, mas ele trabalhava com uma coisa toda assim, né? Então, não, meu pai que tinha a visão de tudo, sim, realmente. Claro, meu claro, pai é claro. que o cara que articulava tudo, me preparou para grande chance, me preparou para tudo. Mas nesse disco ele disse, porra, pois o trio elétrico sou eu que faço, vou botar seu nome bem grande, Armandinho e tal, aí Aí no segundo disco ele falou, se você não botar o seu nome, que foi o É a Massa, eu não vou permitir ter mais Dodô e Osmar. É você que toca, é você que leva o negócio, por que é que você não bota o seu nome? Aí eu fui todo, né, de porra, como é que eu vou botar? O disco é Dodô e Osmar. Eu que gravava, né? Que eu tinha essa ideia, como é que eu vou botar meu nome? Aí Rogério Duarte que estava fazendo a capa. Como sempre. Rogério Duarte foi um grande cara da Tropicália, viu? Que vivia no meio de Ali Salomão, Caetano Veloso, Dedé Gadelha, um grande artista plástico, quase um publicitário naquela época, e responsável por isso tudo, viu? Um grande tropicalista, uma figuraça, eu conheci muito ele. E graças a Deus foi ele, né, que estava lá na Continental para fazer a parte da capa, a arte da capa. Quando eu contei essa história, rapaz, meu pai está querendo que tenha meu nome. Ele escutou o disco todo e fez, e qual é o problema? Se é você que está tocando no disco, por que não ter seu nome? Deixe comigo, seu pai está certo. Seu pai está certo, eu também sou pai. E isso aí... pode deixar comigo. Aí eu falei, olha, mas bota Dodô Osmar bem grande, bota meu nome pequeno e tal, não sei o quê. Ele aí, não, deixa comigo. Aí armou mais ou menos assim, meu nome entra lá embaixo e tal, e botou o trio elétrico Dodô e Osmar. Mas ficou o nome, né, Armandinho, Dodô e Osmar. E a família Dodô? Eu escrevi isso, né? Você leu meu texto, né? Uhum. Dodô partiu dessa para melhor em 78, ele não teve tempo de ver esse estrondoso sucesso que o Axé Music trouxe para o trio elétrico, porque eu que sou responsável por, literalmente falando, com a perdão do trocadilho, o Axé acelerou porque tinha um motorista dentro do trio, senão ele não acelerava. Não é verdade? E Dodô e a família Dodô, como é que se comporta? Porque vocês preservarem o nome, eu acho uma homenagem tão fantástica, né? Muitos, por exemplo, que tiveram isso para si, João Paulo e Daniel, só é Daniel, morreu João Paulo, Claudinho Bochecha, o Claudinho morreu, fica só o Bochecha. E eu acho isso fantástico. Como essa relação é bacana, não é? É legal. A família Dodô é muito grande. Sim. Dodô teve uns 16 filhos, com mesmo? 2 famílias. Agora, a segunda é a família que a gente conviveu. O Jorge tocava prato, ele tocou com a gente os 2 primeiros discos. Eu levava ele, para mim, ter um filho de Dodô no trio, né, fazia parte daquela família, né, do trio elétrico. No trio elétrico ainda tocava o João Dendê, que era outro filho da segunda família. Tinha da segunda família, tem a Isaurinha, os menores, né, que eram mais da minha geração, que acompanharam isso, participaram da história, do começo dessa história.
A partir do terceiro disco, a gente começa a ir morar no Rio. Eu, Betinho, eu me lembro que eu falei com o Jorge, olha, rapaz, eu tenho meu emprego aqui, eu não posso fazer isso não, meu emprego é mais seguro. Não tinha a menor Principalmente naquela segurança. época, né, velho? Se soltando É, aqui pra lá. não tinha a menor segurança ser músico, ainda mais tocando prato, né, e tal. E aí eu digo, porque agora a gente vai, tá todo mundo no Rio e a gente vai se estabelecer lá. E aí a gente continuou, quem era músico, quem se profissionalizou em música, né? Que foi no caso, ficamos os 4 irmãos, né? Que a gente desde o começo que vem mantendo. Betinho, Armando, Haroldo e André. Eu cuidava da parte, né, da parte das cordas, Haroldo cuidava da parte de percussão, né? Betinho entrou com o contrabaixo e a gente começa, e André tocava o surdão. Só que André aprendeu a cantar as músicas todo Moraes que ia cantando, né? Eram 2, 3 músicas no disco e todo ano a gente chamava Moraes, fazia música com ele ou ele fazia as músicas. Quando ele fez o Vassourinha é que consagrou Abre Alas de Caminho, para passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar, tocou no Brasil inteiro, então deu uma... consagrou o nome dos 3 e ninguém mais me perguntou por que é que era um trio de 2. No começo era assim, o trio elétrico, Dodô e Osmar. O pessoal de São Paulo ficava doido. Hoje o trio elétrico tem Dodô, Osmar é um trio e Armandinho. De 2? Já acabou. Ou então tinha gente que dizia assim, olha, quando era Armandinho, Dodô e Osmar, eu vou mandar a passagem dos 3, tá? Armandinho, Dodô e Osmar. E digo, a de Dodô manda lá pro céu, tá? Porque... Mas, então... Armando, saindo um pouco do trio elétrico e vindo para você, você vai tocar, você vai sua carreira, a Cor do Som, que a Cor do Som, ela mistura uma coisa de ritmos regionais com rock and roll. A Cor do Som fez um show no Clube do Bairro, foi a primeira vez que eu peguei uma menina numa festa. Foi no show da Cor do Som, no Baiano de Tênis, no campo lá embaixo, um palco no canto. E, rapaz, vocês tocando clássico. Cara, você, Zanzibar, Menino Deus, cara, certo? Mu cantando, Sapato Velho é dele também, né? Sapato Velho é dele, é. dele, né? Ele cantando... A melodia. A melodia, né? Então, assim, aquela coisa fantástica. E aí a Cor do Som estoura. Vocês vão pra Motran, vocês fazem 5 discos. E aí Armandinho começa a tomar outro rumo, que é o Armando Solo. E como é que ficou isso? Como é que foi esse negócio? O Armando Solo estourado, sucesso, os jovens do Brasil inteiro amando a Cor do Som, né? E aí o trio, e o carnaval? Brigou, eu me lembro, eu me lembro, que a tua memória é boa, que teve algum perrengue aí, que nego, escolha lá, cara, teve algum perrengue, não teve? Não, você imagina que a Cor do Som era... A Cor do Som, Rita Lee, Ney Matogrosso, era quem mais fazia show no Brasil. Rita Lee com Saúde, mais convite... tá lembrado? Eu quero mais, Saúde, tava mais ou menos um pouco nessa época aí o disco. E aí era muita coisa, e eu tinha o trio elétrico também, de certa forma, tocando no Brasil inteiro. A gente viajava do Rio Grande do Sul a Manaus, cara, a gente viajava muito. Às vezes eu saía de um canto da Cor do Som, do Sul, ia lá pro Nordeste, tocar com o trio elétrico. Era uma coisa de doido, eu não parava a semana inteira, rapaz, parar um dia em casa, rapaz, era terrível. Eu me lembro que um dia que eu parei em casa, eu tinha 2 dias em casa, 15 dias viajando, aí vem o pessoal da produção, Bethânia tá chamando para você gravar com ela, imagina, a Bethânia chamando para gravar. Eu falei, não vou, Miguel Poplovski, não vou sair daqui não, Miguel, eu estou aqui, eu cheguei de viagem, não vai dar. Rapaz, você não pode negar isso para a Bethânia, é ela que está chamando você e tal. Eu digo, rapaz, eu não tenho condições de sair de casa para ir para estúdio. Eu estou viajando, cara, eu estou doido para parar em casa, não posso. Ele não se conformou, mandou um cara lá em casa, o cara bateu na porta de casa, vim lhe buscar. Miguel mandou te buscar, você não pode negar para ele, é um grande produtor, é para Maria Bethânia. Rapaz, o cara ficou e falei, rapaz, o cara não ouviu. Eu falei que não vou. O cara disse, rapaz, você vai fazer isso? Eu digo, meu irmão, que eu tô dependendo de quem agora? Eu tô viajando, fazendo show pra caramba. Tenho gravadora, tenho tudo. Não tô dependendo de ninguém, não. Pode dizer a ele que eu não vou. Rapaz, eu fiquei preocupado, eu digo, Bethânia não vai nunca mais falar comigo. Mas falou. Falou, encontrei Bethânia aqui no verão, no carnaval, ela, Gal Costa, cumprimentei todos, falei com todos, sempre foi a maior delicadeza comigo, o maior carinho. Graças a Deus,
Mas enfim, né, Sim, e aí rapaz? você começa essa maluquice, trio, cor do som, como é que faz? Não, mas aí começa a Não embolar, chocou? porque a Cor do Som, pegamos um empresário, Edi TV, uma empresa de São Paulo, que botou a gente na pool e tal, fez uma roubalheira fila da mãe, né? Porque segurou uma grana enorme nossa na mão, num tempo que a inflação era devastadora, e só pagou no final, foi um negócio assim. E começou a marcar nos shows do trio. A gente tinha assim um trato de o que está marcado é o que prevalece, né, e tal. Começaram a não respeitar os shows de... Eu tive que sair de uma excursão, uma turnê com o trio do interior da Bahia. Eu tive que sair e ir embora porque eles disseram, olha, vão multar você, você não vai receber o resto do teu Cachê, da dinheiro da grana. pool e ainda vai ter uma multa para você se você não vier. Rapaz, eu tive que largar meu pai, os irmãos, todo mundo e me mandei, fui fazer lá a Cor do Som. Aí eu já fui chateado com isso, né? Até que veio uma proposta da gravadora, me chamou na gravadora para dizer que eles decidiram eu deixar o trio elétrico, pô, seus irmãos, seu pai ficam lá tranquilo e você continuar a Cor do Som, que é uma proposta muito melhor para você, nacional, e tem um futuro muito melhor e tal. Quando os caras começaram a mandar isso, rapaz, eu já estava agoniado com essas roubalheiras, com esse negócio dos empresários. Eu digo, ó, eu vou fazer o contrário. Eu vou sair pro trio elétrico e vou deixar. Ele, você vai sair, eu vou sair. Agora mesmo, vou aproveitar isso aqui. Aí era o Heleno, que era o cara que fazia lá. Aí falou, não, tudo bem. Aí o cara falou para mim, o Heleno, quando viu que eu ia sair mesmo, eu digo, olha, tudo bem, eu resolvo aqui os 3 anos que você tem de contrato com a Cor do Som, eu resolvo. Você sai com o trio, vai para onde já tem outra gravadora. Falei para ele, já tinha Som Livre, tinha RCA, todo Muito mundo sucesso, querendo. né? Aí ele falou, agora eu quero fazer um disco solo com você. O Heleno me propôs na hora, eu falei, não, Heleno, não vou querer isso agora não. Vai parecer que foi um interesse, eu não tenho essa ambição, não tenho essa pressa. Não tá rolando essa vibe, né, Não Clodir? quero, não, eu vou, vamos deixar um tempo aí depois que eu faço esse disco, mas agora não quero não. Quero me tranquilo aí, pronto, fiquei tranquilo, fiz uns 10 shows com a Cor do Som para encerrar um contrato. E aí continuei, rapaz, foi maravilhoso, só com meu pai, meus irmãos, só Foi trio daí que você elétrico. começa a incorrer para coisa mais sofisticada musicalmente, com choro, você se dedica mais a um virtuose, aí começa... Eu nunca vou esquecer no dia que Deus o tenha, que eu estava comendo, mas você não se lembra disso. Estava em Cira, eu estava com meu pai, e você estava com o Rafael Rabelo, que finado Rafael Rabelo, Isso. ele todo de preto, comendo um acarajé em Cira, e meu pai falou com vocês. Aí eu olhei, meu pai, esse cara é Rafael Rabelo, eu sempre fui um louco por música, sempre um psicopata por música desde moleque. E aí esse aqui, Rafael Rabelo, toca muito. Aí meu pai fez, aquele outro toca mais que ele. Aí ele, aquele é Armandinho, com certeza ele toca mais. Mas enfim, foi daí que você começa aos Paulos Moura, aos Stanley Clarke, aos Stanley Jordan. É aí que você começa a fuçar com essa coisa mais sofisticada da música e se afasta um pouco do trio. Como foi esse momento? Porque tem um momento que você fica realmente bem, você grava vários discos. Tem um lance, você estou aqui, inclusive aqui com o próximo show. E está acontecendo com o filho de Baden Powell, que por sinal foi parceiro de meu pai, com Marcel Powell, fazendo aqui. Então, você tem um lado extremamente sofisticado musical, um lado completamente pop musical e um lado completamente popular musical. Perfeito. É com o Rafael Rabelo, justamente. Como é que começa isso? Eu conheci o Rafael com 13 anos de idade. Ele, numa roda de choro, só de meninos. E me levaram lá, eu e Moraes, vamos lá que eu quero que você conheça lá os meninos tocando. E tinha esse menino do 7 cordas, né? É isso mesmo. E aí cheguei lá, Rafael Rabelo. Aí a gente ficou, poxa, que menino bom, né? Eu e Moraes, né? Porque na hora que a gente tocava, todo mundo parava, só o Rafael que ficava querendo entrar na música da gente, né? Eu digo, você viu, rapaz, o cara, as músicas nossas, Davi Licença, a gente tocando uns chorinhos que ninguém conhece, e o Rafael já indo na onda. Eu sei que alguns anos depois, 4, 5 anos depois, Moraes me falou, Armando, pô, eu tô com um chorinho para gravar. Chamei o Rafael para gravar.
Moraes era um cara foda, hein, irmão? Eu digo, porra, Não que era não? legal. Moraes era um cara foda, não era não? Pois é, ele tinha essa ligação, né, com o instrumental. Ele era um grande instrumentista, né? A batida de violão de Moraes, rapaz, para mim eu dizia, prefiro você acompanhando do que um conjunto de choro inteiro. Porque ele trazia percussão, ele trazia aquela harmonia, fazia uma... E entrosava pra A caramba. mãe dele é irmã da minha avó. É Ele é primo mesmo? carnal de minha mãe, Caramba. lá de Ituaçu, Eu sei Barra da que... Estiva, por ali. Aí fomos pro estúdio, né? Estúdio Havaí, lá um estúdio que a gente gravava muito lá no Rio de Janeiro, na Zona Norte e tal, no centro. Aí, rapaz, nessa tarde, o Moraes doido pra ver eu e Rafael tocando, e eu já tocava um bocado de chorinho, o Rafael também. Aí a gente começa a tocar, a passar o som, eu e Rafael. Rapaz, a gente levou mais de 1 hora tocando, cada hora um chorinho, cada hora uma coisa e tal. Rapaz, depois de um tempo assim, muito tempo, levaramos uma tarde tocando. Eu digo, pô, eu encantado ali com o acompanhamento dele, né? E ele gostava muito de mim também. Aí, velho, a gente parou, fez, vem cá, cadê o pessoal? Cadê a gravação? O pessoal estava na técnica, escutando a gente tocar. Que a gente estava nos microfones, né, no estúdio, era para passar o som. E estava todo mundo escutando lá. Você vendo o show, né? Aí eu falei, não gravaram não? Aí não, rapaz, a gente estava escutando aqui vocês, ninguém quis parar. Aí pronto, depois de um tempão que a gente vai gravar a música de Moraes, aí fiquei nessa relação próxima com o Rafael e já combinamos fazer alguma coisa. Foi depois que eu saí da Cor do Som, né? Eu saí em 82, em Porque 83... você passeia por Egberto Gismonte, Hermeto Pascoal, Paulo Moura. Pesquisem, viu? Vocês que são novos estão vendo, pesquisem esses caras. Né? E aí você se enfronha nisso, né? E você começa a tocar Ravel. Eu li, estava lendo, você tocou o bolero de Ravel para os russos. Não tocou com a Sinfônica de São Petersburgo? Como foi Ravel? Como é que você... É isso que eu quero saber. Como é que você foi se aproximando de volta pro trio elétrico? Você entendeu minha viagem maluca? Quer dizer, você vem uma coisa pop maravilhosa. Se você... Aí para assim, vou tocar agora bandolim com os caras fera do musical, do instrumental. Daqui a pouco você traz o instrumental e mete no trio elétrico de novo. E meto um clássico, né? Isso, Se você adiciona pegar... no seu... A única coisa que você faz que não presta é o do Bahia, mas o resto você faz bem como o diabo. Sei que você toca uma coisa ridícula daquela, mas vamos deixar isso pra lá. O Bahia eu não toco, eu lhe detesto. No Bahia eu não toco muito bem não, né? Graças a Deus. Ah. Olha que eu detesto você como artista. Pô, Tá bom. Eu sei que se você pegar o meu compacto da Grande Chance, do outro lado é marcha turca. Então, você tem esse compacto eu já... da Grande Chance? Eu acho que Nino Moura me disse que tinha, viu? Nino Moura me disse que tem. É, né? Tem muita gente que tem, por isso que eu não me preocupo. Ah, legal. Muita gente Não é raridade fala assim, não. E botam nas Instagram, redes. tal. E vira e volta eu vejo a capa do disco nas redes, o pessoal botando Você com aquele cabelinho, hein? a gravação. Aquele cabelinho. É, era meio Beatles, Era né? meio Eu gostava Beatles de mesmo. meio Beatles. Só que nos estúdios fotográficos da época, os fotógrafos resolviam me ajeitar e eu tenho minha capa do meu LP, um segundo compacto, todo ajeitadinho. O Fernando Guerreiro, você com aquele cabelinho Chanel. Eu digo, pô, é Chanel, não gostei disso não. Mas os caras me ajeitavam assim, né? Mas os Beatles foram meu Chanel, para isso também. Mas vamos lá. É, né, mas eu fiquei muito ajeitadinho, eu queria mais assanhado, mas o fotógrafo da época, ele queria arrumadinho, ele, não, meu filho, você tem que Estética ver... da época era uma estética muito eu certinha. entendo disso, eu trabalho com isso, tem que ser para vender, tem que ser para não sei o quê e Solte, tal. meu irmão. Aí pronto, né? Sim, a marcha turca, então aí você já eu tinha já isso com você. tocava hora staccato, já tinha uns clássicos que eu fazia misturando com frevo no trio elétrico. Inclusive a marcha Mashup turca. você já fazia há muito tempo, né? É porque eu já tocava o Moto Perpétuo Paganini, foi uma das músicas que meu pai me deu como treinamento. E eu preparei para a Grande Chance, mas acabei não botando. O filho de Jacó me disse que era exibição de técnica, que eu não tocasse ela, porque eu já estava no Rio na época, né? Eu sei que aí eu toquei para Jacó do Bandolim. Fui lá na casa do Jacó. Eu estava lhe contando, rapaz, quando eu fazia os programas lá da Tupi, me aparecia o Valdir Azevedo.
Pô, vi você agora na televisão, vim aqui te ver. Duas Que é vezes ele isso? foi lá me buscar e me Que dava honra. carona. Tinha um Corcel GTX, o Valdir Azevedo. Ele era todo playboy, né? Eu sei que aí o Valdir Azevedo era muito bacana, rapaz, a felicidade de lhe ver, menino, cabeludo, tocando bandolim, isso é bom pra mim, pra Jacó, pra Lupece, isso aí é a nova... Lupécio, viu? É Lupicínio Rodrigues. É Lupece Miranda, Lupécio Miranda sacaneando. do bandolim. Sacaneando o Lupécio Miranda. Era o cara, o ágil da época. Eu sei que o Valdir deu a maior força, cara, que eu era o continuador, que ele ficou feliz de me ver, né? A nova geração, né? Uma Ou nova seja, geração. isso você trouxe lá para depois, lá para os 80, né? Depois dos 80 que você tá mais instrumental. Não, na verdade eu era só instrumental Não, nessa então, mas época. nos 80 você retorna ao instrumental de uma maneira Sim. mais Com a Cor consistente. do Som. Em 77 eu começo a gravar a Cor do Som, só instrumental. Em 79 a gente começa a cantar. Sim. 3 músicas cantadas, mas levou o instrumental, tinha ali Frutificar, Pororoca, Assanhado, do Jacó do Bandolim. E tem muita gente, rapaz, que foi entrar na onda de bandolim, né, me ouvindo, e foram chegar ao Jacó do Bandolim. O cara escrevendo um livro sobre Jacó falou isso: olha, você não estava na minha coisa de entrevista, que eu estava querendo saber sobre Jacó do Bandolim, mas algumas pessoas que eu entrevistei falaram que foram conhecer o Jacó por sua causa. Ouvindo você, que gostaram do instrumento. Tem muita gente que disse que começou a tocar aí, né? Eu comecei a ver, quando eu comecei a tocar bandolim mesmo na Cor do Som, eu comecei a ver aqui em Salvador, cara, muita gente com bandolim, garotada com bandolim, começou a entrar na onda mesmo o bandolim, e isso foi se espalhando no Brasil O inteiro. samba também, né? Pois já é, principalmente o chorinho o mesmo, chorinho, né? mas muitas vezes os traziam botavam bandolim no samba também, nos grupos de samba. Uma vez eu Aham. vi, né? O Tchan mesmo botou o Botou- bandolim, né? foi. Tinha o Ailton que tocava Isso. bandolim. Mas Armando, pegando essa carona aí, você faz essa parte sua sofisticada, e aí a gente tem que falar um pouco da guitarrinha, da guitarra elétrica, Sim. né? Porque graças a ela, a gente vai dar um pulo agora, um salto cronológico, graças a ela, hoje a gente tem uma Baiana System. Aham. Graças a ela, a gente tem hoje a cultura da guitarrinha como uma nova, como é que foi? Um novo passado, uma reinvenção. Uhum. Como foi a guitarrinha elétrica? Fala um pouquinho dessa história da guitarrinha. Rapaz, eu tenho esse Porque cavaquinho para afinar é elétrico. difícil como o que com a quinta corda diz, né? Que para afinar é difícil, Não, né? não é afinar não. Você afina, hoje em dia você tem afinador eletrônico Sim. que afina tranquilamente. Mas eu tenho o cavaquinho elétrico, desde que eu comecei, eu já vejo meu pai tocar, desde que eu me entendo por gente, né, que eu via. Então eu comecei a tocar, com 9 anos, eu já tinha, meu pai me botou logo um cavaquinho elétrico, um amplificador na minha mão. Eu levei para a escola, queimei o amplificador, porque na escola era 220, eu não sabia que tinha esse negócio. Então, eu já tenho esse cavaquinho, com 12, 13 anos, cara, eu começo a ouvir Beatles, começa a entrar na minha vida nessa coisa de Beatles, de Os ídolos guitarra. da guitarra, Hendrix, Beatles. Eu começo a tocar o guitarrão também. Isso. Aí começa a tocar as músicas do Renato Sobrecampos Sim. e tal, e Beatles. Beatles foi uma A febre, maior né? banda do mundo? Hum? É a maior banda do mundo? Quem? Os Beatles é a maior banda do mundo? Olha, pra mim foi a maior paixão musical que teve na minha vida. Foi Beatles, porque eu fiquei, pra mim, eu não ligava nem muito pro Rolling Stones, porque Beatles era como se fosse um concorrente que queria tomar o Usurpar. lugar, e ninguém vai tomar o lugar dos Beatles. Eu tinha uma loucura, Beatlemania mesmo. Eu sei que Voltando à guitarra. em 67, 68, o Dodô recebe que Dodô, como era um fabricante, não tinha luthier de guitarra e tal, e Dodô, de vez em quando ele fazia mais pra gente, pra um ou outro, assim, ele não fazia, ele trabalhava era radiotécnico, consertava rádio e tinha muito serviço de rádio para fazer. Aí encomendaram a guitarra no formato da guitarra americana. Quando eu vi isso lá nele, eu digo, ah não, eu quero o meu cavaquinho, que ele fazia uns cavaquinhos, desenhos que meu pai fazia, né? Umas coisas assim, meio sextavado e tal. Eu digo, não, eu quero um cavaquinho com o mesmo formato da guitarra. E começo a fazer o cavaquinho, tocar no meu conjunto as músicas de guitarra, no cavaquinho, e começando a fazer os solos dos bands, aquele solo de guitarra.
no cavaquinho, no trio elétrico inclusive. É a partir daí, anos 70, que eu começo mesmo a usar o cavaquinho de uma forma mais guitarra, né? Quando eu vou gravar o primeiro disco do trio elétrico, eu levo um gravador para fazer a distorção, porque tinha que ter distorção, tinha que ter essa pegada. O segundo disco, é a massa, é que eu já entro com distorção mesmo, com phaser, já uma sonoridade que chamaram até Pink Floydiana, né? Uma coisa que já dava, eu faço a nova saudação, que é a melodia do Chame Gente. Era a minha saudação, né? Tanto é que Moraes, 10 anos depois, que eu sempre pedia, vamos fazer uma música, vamos, ele, pô, pega aquela saudação, transforma em frevo. Aí eu botei ela toda em frevo, já sabia que vinha uma letra, tirei as partes rápidas, e aí levo e ele faz a letra de Chame Gente. Então eu tinha essa coisa de querer mostrar Beatles, né, Jimi Hendrix, né, no cavaquinho. Foi aí que em 78, cavaquinho elétrico, eu pensei, cavaquinho elétrico. No Rio tem cavaquinho elétrico, no São Paulo todo canto tem cavaquinho elétrico hoje em dia, mas esse cavaquinho aqui tem um som especial. E eu pensando, né, essa guitarra é baiana, eu chamando de guitarra, aí que eu boto o nome e começo a escrever no disco, guitarra baiana e tal. E, rapaz, Neguinho incorporou no ato o nome. Depois começa a botar a quinta corda para dar mais peso. Eu digo, eu quero uma guitarra mesmo, eu quero um som pesado. E aí todo mundo começa a fazer, começa a copiar. Eu fiz esse bandolim de 10 cordas, ficou em casa como experiência. O Hamilton de Holanda conheceu lá em casa, passou uns dias lá em casa, ficou doido pelo bandolim, foi fazer para ele e lançou o bandolim. É o cara que, sabe, que divulgou o bandolim de 10 cordas para o mundo, né, cara? Sim, Então, é muito bom. hoje em dia, essas modificações eu acho das coisas mais importantes que eu fiz, porque muda a história do instrumento. Sim. Você muda as possibilidades, você amplia, você dá mais possibilidade harmônica, melódica, você vira outro instrumento. O bandolim de 10 cordas é outro instrumento, as possibilidades que ele dá para o grave. Então, todo mundo que gosta, que se aprofunda no estudo e tal, começou a usar tanto a guitarra baiana de 5 cordas como o bandolim de 10 cordas. Isso é uma das coisas mais importantes que eu acho, porque é mudar a história do instrumento, né? E trazer uma nova sonoridade, um universo musical diferente. Pois é, e tem vários luthiers hoje em dia que já fazem. Na época que eu estava fazendo o bandolim, eu fui em 89, na do Soto, fui com o Rafael Rabelo, que ele queria que eu comprasse o último bandolim do Silvestre, que era o cara que fazia para Jacó. Aí eu fui lá com ele e propus fazer o bandolim de 10 cordas. Aí o Silvestre, ó, tem que falar com o dono da fábrica e tal. Eu fui, falei com o dono. Bandolim de 10 cordas e tal, né? Os caras não toparam. Não, isso não vende, isso não vende, é prejuízo e tal, não vende. Hoje em dia você tem luthier para todo canto que faz o bandolim de 10 cordas. Se incorporou, né? Porque tem que mudar, né, toda a estrutura do instrumento para segurar mais uma corda. É pressão, é coisa que não é só botar mais uma corda, não. Então, Ô Armando, agora já mudando um pouco, olha esse cartaz aí atrás aí, o Carnaval do Folião Pipoca. Vocês são pipoca raiz, sempre foram pipoca. Você chega nesse estouro do Carnaval, 1998, já um cara já com quase 50 anos, né? 40 e tantos anos, já experiente, muito acostumado com show business, e se encara e se depara com a engrenagem do Axé Music. Eu vejo vocês muito espremidos e as engrenagens do Axé Music muitas vezes espremeram vocês, incomodaram. Eu nunca vou me esquecer da sua declaração, onde vocês falam que Misael Tavares, vou citar o nome dele, porque esse cara também inventou a fila. Foi esse cara que inventou a fila, que destrói até hoje a Barra. foi ele, né? Foi. Foi ele que inventou aqui, destrói a Barra, porque tinha que ir fila. E hoje a fila é local de aluguel de ban para Anitta tocar, para Gustavo Lima tocar, e as atrações baianas não tocarem na maior festa do planeta, na maior propaganda musical do planeta, da Bahia, do Brasil. Então hoje uma Afrocidade, uma Ana Mameto,
uma Lué de Luna, ela não tem um trio elétrico para tocar porque não tem vaga. A vaga é comprada por muito dinheiro. Né? E eu nunca vou me esquecer no dia aqui da reunião que você falando que não, que o velho Osmar subiu a montanha para apontar para começar, e aí você, não, isso aqui é tradição, que a gente não vem tradição, não. A gente vem polícia de pano. parou. Como é que foi isso? O Osmar deve ter sentido isso mais ainda, mas como é que vocês lidaram com isso? E a gente chega no momento onde a Axé Music simplesmente está destroçada, acabando, e Dodô e Osmar, quando vai, desponta na avenida, lota. Como foi atravessar isso? Eu sei, diretor, que a gente está com um tempinho, mas a gente vê esse programa, a gente vai passar mais um tempinho, porque é muita história para uma pessoa só. E você dá um jeito na edição depois. Me explica como foi essa convivência, dessa coisa cultural maravilhosa. Quando eu termino o meu texto, que espero que você tenha gostado do meu texto, eu falo, carnaval e entretenimento, Dodô e Osmar são cultura. Como foi vir com a cultura tão forte e receber essa porrada da máquina fazedora de dinheiro e de consumidora de arte rápida, de cultura de massa rápida. Né? A cultura já diz de massa, né, parceiro? Na verdade, Eudásio, isso nunca foi resolvido satisfatoriamente. Isso eu sei. Isso ficou assim na época. Esse é um dos motivos do meu texto, viu? Se fez essa fila, a fila do bloco para organizar o carnaval. Só que a fila do bloco só tinha bloco, não tinha trio independente. Acabaram com os independentes. Os independentes ficaram, ou alugava para os blocos, ou ficou perdido. A gente, como não ia alugar para bloco, não ia fazer nada disso, ia continuar, a gente ficou espreme, ficou à margem. Mas só vocês, né, ficaram? A gente só sobrou praticamente no final da fila. Todas as filas, tanto na Barra como no Campo Grande, não, vocês entram depois de passar o último bloco. Então você perde apoio, perde patrocínio, perde visibilidade. Horário nobre, horário né, nobre. Isso, na verdade, nunca foi resolvido satisfatoriamente. A gente vem conversando, o pessoal entende, muita gente entende. Então, olha, vou lhe dar um dia. Aí a gente tem um dia, você vai sair nesse horário aqui, mais ou menos bom. Nos outros você vai ter que dar, aí a gente sai. Aí sai um cara que veio lá do sertanejo, que não sabe, lá de Goiânia, aí sai lá na frente porque o trio é alugado, é comprado e tal, e ele tem... O dono da vaga é o dono, é como um terreno, o território. É Isso é uma dele. loucura que, Armando, quando eu fiz aquele texto, destruindo, mandando acabar o Carnaval da Barra, e tem mais de 1.200 haters lá falando, que a gente já leva assim pra mim, esse nunca botou o pé no chão num trio elétrico, esse não sabe o que é carnaval. Minha defesa de acabar o Carnaval da Barra é para destruir com essa estrutura escrota, sectária, que proíbe que a verdadeira cultura musical que está estrondando na Bahia apareça. E as pessoas acham legais. Ah, não, eu nunca vou esquecer Gustavo Lima, não sei quem, Aviões do Forró. Pô, esses caras tocam o ano inteiro em tudo quanto é canto. Pois é. Não, esses convidados poderiam ser muito bem convidados dos artistas, como as escolas de samba fazem. Reserva cultura em Recife, botaram o Marco Zero. Ninguém entra aqui, tem o Marco Zero, toca todo mundo aí no Marco Zero. Toca quem você quiser no Marco Zero, Jota Quest, Titãs, do Carnaval. Agora lá de Carolina, não. Não, no meio na Praça de Recife, não. Você dá uma canjinha, mas numa banda de metais tem que ter a estrutura... Te chamam pra tocar em Barretos? O condutor... Já lhe chamaram pra tocar em Barretos? Não, não é? Então, rapaz, isso daí foi mal, foram pelo negócio, né? Onde é que está rolando dinheiro, onde é que está... Né? O empresário sempre, você veja, mudar o carnaval para Boca do Rio, veja, e vai virar um carnaval de camarote que não tem a cara da Bahia, não vai ter, sabe? Só serve para os empresários, para os donos de camarote, e fecham. Porque esse carnaval de camarote, eles fecham aquela avenida ali e o público não entra, o povo não entra, não participa, então... Não tem dinheiro para gastar com o cordeiro, a segurança é uma mesma, eles gourmetizaram. Eu não sei para onde deve ir o carnaval, mas eu acho que se for para acabar com a Barra, tem que tirar, para destruir a fila, tem que tirar da Barra, bote no comércio, não sei. Mas Armando tem que destruir essa estrutura de fila na Barra, de terreninho comprado. Trio elétrico é espaço no céu, o cara comprou espaço na lua. Como é que você tem o quê lá? Ah, é meu, você é o quê? Devia ser, né? A gente devia ter os carnavalescos tradicionais, né? Pô, você tem a gente, concurso, né, chamava, tem o Scalda, o próprio Carlinhos Brau também fica fora dessa fila, Margarete Menezes, né? Então, Tatá. são pessoas que têm, né?
representatividade com o público. História cara. cultural, foram Era para representantes ter desse um crescimento. espaço de prestígio dentro do carnaval. Isso daria também lugar aos novos, porque não é pensar, diga, acabou a música na Bahia, acabou o axé, acabou a música, não tem mais música, não tem mais compositor. Não tem, é. A Bahia Ninguém toca sempre mais de foi instrumento uma aí. produtora de arte, de música, de cultura, né, do Brasil, cara. Como é que agora... É porque não estão dando espaço, não tá. É como eu digo, agora isso não vende, agora isso não toca, agora... E vai tirando. É isso que acontece. Armando, quais são os planos agora? Você viaja agora, faz turnê agora, não é isso? Me conte. É. Agora, pô, fez 70, meu irmão. Uhum. Agora, vamos tocar, vamos pra frente, continuar tocando, firme e Boa. forte. Tem o lançamento do Armandinho Macedo e Marcel Paulo, Tem. Banda de Pau, tributo ao vivo. Eu tenho um lançamento Vocês com o viajam? Iacossi Marco Lobo, que é... Grande abraço aí ao Cássio. retocando Gil e Caetano, comemorando os 80 anos de Tem o Gil e Afro Caetano. também, né? Tem o Afro, que é eu e a Cossi, né, que sempre faz a direção musical com a nova geração do Olodum. Esses trabalhos todos a gente Maior tem banda da levado para Bahia pra mim, fora. viu, Armando? É o Olodum, viu? A gente já tocou lá Sentindo. fora com esses meninos, são os novos, rapaz, mas são bacana, tocam pra caramba. E são os números clássicos que a gente faz. É muito bom, cara. A gente fez agora lá na Praia do Forte, o povo adorou, lotou, abarrotou Aquele a show Praia seu do com o Forte. Stanley Jordan, meu, pra O mim foi Tamar. fantástico. Toquei com o Stanley Jordan agora, o mês passado, num festival lá no Espírito Santo. Rapaz, tá rolando muita coisa, inclusive eu já fui para Portugal, né? Fiz essa turnê aí, não tem nem 2 meses com o Marcel, vários países da Europa. Estou voltando agora para fazer 2 eventos com a Cor do Som, tá tudo lotado, esgotado já em Portugal. Vai estar saindo o documentário também, não é? Já está saindo, saindo, é né? por etapas, são 10 Episódios. 10 episódios. É igual aqui o Talks, viu? Um episódio. Sai toda sexta-feira, eu vou deixar para ver tudo junto depois, eu não estou assistindo não, até porque eu fico viajando, né? Eu tive show agora com Tati, que é aquela menina Muito, que toca muita guitarra. toca guitarra baiana, Tem um guitarrão. projeto de guitarra dessa menina lá de Brasília, não é isso? Que vocês fazem, né? Tereza Hollenberg. Hollenberg. Tem esse projeto de guitarra que levou um tempo agora parado com a pandemia e agora ela já está Mexendo, eu sei. botando lá em prática novamente. Pega tipo os melhores guitarristas brasileiros, né? Tá eu, tá Pepeu Gomes, Robertinho, Kiko Loureiro, né? Uma galera. Floridade tá aí. Porra. Armando, meu irmão, o que é que eu posso lhe desejar? Eu acho que a minha humilde homenagem que eu podia fazer a vocês, eu fiz escrevendo aquele texto, eu não consigo entender como não existe, ao final do circuito do carnaval, um monumento ao trio elétrico em tamanho real. Agora, um momento mais, uma coisa eletrônica, você entra e vê a história do trio e ao lado, uma estátua de bronze para Dodô e Osmar. Eu não consigo entender que tem a pata do Bloco Camaleão, com todo respeito ao Bloco Camaleão, mas sem o trio elétrico não existiria Bloco Camaleão. E essa inversão de valores culturais que a gente sofre na Bahia precisa ser mudada urgentemente. A você, eu queria agradecer à família Macedo pelo que fez na cultura da Bahia. A você, meus parabéns pelos 70. Que venham mais 70, né? Que venha ter alguma pílula aí para você começar a tocar até os 70. Opa. E eu vou pedir para você encerrar tocando Ravel, o bolero de Ravel, que eu acho que é um momento mais assim bacana, que une você assim com uma história do que para mim representa você enquanto artista, um artista internacional. Então eu queria que você terminasse com Ravel. Você não pode terminar com o hino do Bahia, o resto você pode terminar. Mas Você eu queria que você encerrasse com Ravel. Pode ser? Ravel é uma música que ela é uma melodia maravilhosa que depende muito daquela percussão. A gente misturou ela com o samba reggae, né? Como a gente fez com o Brasileirinho, fez com o Ravel e algumas coisas, porque O próprio Luciano Bonfim, a às gente vezes. tem uma afinidade muito grande com o samba reggae, é aquele frevo relentado tocado nos tambores, viu? E a gente estava falando de disco, rapaz. Então, fique à vontade, eu pedi Ravel, mas toque o que você quiser. Tem um importantíssimo que vai sair, que é meu com Yamandu Costa, que a gente está com Esse também toca pouco. 2 excursões, é o grande Violonista. fenômeno do violão 7 cordas, que mora em Portugal, a gente gravou lá inclusive, e já temos turnê marcada para outubro, novembro na Europa. Então... Fique à vontade para tocar o que você quiser.
Obrigado, meu irmão. Vocês são foda. Valeu. Ah. Esse foi mais uma Tarde Talks. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta com muito mais gente importante. Esse é Armandinho Macedo. Esse representa o mais precioso que nós temos na nossa cultura. Macedo. Obrigado, Obrigado, Idásio. tamo junto. Prazer Sorte. grande estar com você, viu? Obrigado. Desde o tempo do velho Idásio, da grande chance, o pai desse homem aqui. Meu pai foi jurado dele na Grande Chance. Então a nossa história já está aí desde que eu era molequinho. Beijo, tchau. Valeu.